Então, meus queridos, há diversos problemas, né? A gente não tem resposta para tudo com a mecânica quântica. É uma ferramenta que deixa bastante espaço interpretativo. E como eu falei para vocês, o ponto forte dela é que ela dá certo, ela se aplica para uma série de situações. Tá? Então, o fato concreto é que o fato de que a partir da segunda camada eu posso ter mais elétrons é um resultado matemático. Eu não tenho como falar para vocês, é óbvio que é isso, porque a partir da camada 2, não tenho como. Isso aí vem da resolução da equação de Schrödinger. Né? A equação de Schrödinger, nós já vimos, eu faço algumas operações matemáticas sobre a função de onda e vou obter energia. Só que essa energia, que não é um número fixo, essa energia, ela vai depender dos tais números quânticos. Então, é um resultado matemático. O fato concreto é que eu tenho esses orbitais. Esse orbital S ele comporta 2 elétrons e o orbital P, eu tenho 3 orientações possíveis. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever Px, 2Py e 2Pz, porque eu tenho 3 orbitais diferentes. 3 orientações diferentes no espaço. Cada uma dessas orientações comporta 2 elétrons. Então, eu tenho 4 elétrons, eu coloquei a mais, né? Eu coloquei 2 aqui, vou colocar 2 aqui, sempre da menor energia para a maior energia. E aí eu só tenho mais 2 elétrons, né? 2, 4. E aí tem uma regra de preenchimento, que é a regra de Hund. Se eu tenho 3 orbitais de igual energia, porque eles têm a mesma energia, não tem uma orientação, o espaço ele é isotrópico, ele é igual em todas as direções. Então, Px, Py e Pz têm a mesma energia. Então, eu não tenho motivo nenhum para diferenciar a energia deles. A gente fala que são estados degenerados em energia. Mas eu só tenho 2 elétrons para colocar. Então, eu não posso colocar os 2 no Px. Eu tenho que ir preenchendo. Então, um aqui e um aqui. Essa é a regra de Hund de preenchimento. De orbitais. Se ao invés de eu ter o carbono, eu tiver o oxigênio, por exemplo. O oxigênio tem número atômico 8, né? Então, 2, 4 e ainda sobram 4 para eu distribuir. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4. O problema acontece quando eu vou aumentando a energia, né? Porque eu nem sempre sigo o preenchimento exatamente desse jeito, né? Aí eu teria agora no nível 3, como está projetado lá, ó, no nível 3, acho que vocês não vão conseguir ver, então eu aumento. No nível 3, a gente tem 3S, 3P, 3D. Mas a ordem de preenchimento não é um S, depois 2S, 2P, depois 3S, 3P, 3D, depois 4S, 4P, 4D, 4F. E a razão principal para isso é que esses orbitais, por exemplo, os orbitais S, eles tendem a ser mais próximos do núcleo. Então, eles não vão ter essa sequência aqui de energia. A sequência é um pouquinho diferente. Como é que eu preencho, então? Tem um diagrama que é conhecido como diagrama de Linus Pauling. Obviamente, o Linus Pauling conhecia mecânica quântica, conhecia esse modelo quântico para descrever a matéria e sabia algumas propriedades importantes, né, desses elétrons, das distribuições eletrônicas nos átomos. Então, ele propôs um diagrama
para o preenchimento dos orbitais. Essa parte é chata, gente, mas eu não tenho como pular isso aqui. Eu lamento que ela envolva tanta abstração da parte de vocês, mas... Então, como é que é o modelinho do... Tem vários jeitos de você escrever isso, tá? Eu gosto de um modelinho que é assim, ó. E aí a gente preenche esses orbitais na seguinte sequência. Primeiro um S, depois o 2S, depois o 2P, 3S, até que normal, né? Depois 3D, 3P. Alguma dúvida? Só que depois do 4S, né, eu preenchi o 3P e vou para o 4S. Eu vou para o 4S antes de preencher o 3D. Então, preencho 4S, aí 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S e lá na vá. 4F, 5D, 6P e assim por diante. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Com ele, eu faço a configuração eletrônica de qualquer átomo. Se a gente pegar o lítio, por exemplo, pegar um pequenininho. O lítio tem número atômico 3. Então, a configuração eletrônica dele, só a camada 1 não serve, eu vou ter que pegar a camada 2, mas eu só uso o orbital S da camada 2. Então, a configuração eletrônica dele é um S2, 2S1. O hélio, que tem número atômico 2, evidentemente que a configuração eletrônica dele é um S2. Se eu pegar o flúor, por exemplo, que tem número atômico 9, para a gente não gastar muito tempo com isso. A configuração é um S2, depois eu vou para o 2S. Ainda tenho 7 elétrons. Vou colocar... Eu ainda tenho 5 elétrons. Eu vou colocar os 5 elétrons que eu tenho no orbital P. Eu poderia escrever isso aqui, 2px2, 2py2, 2pz1. Só estou colocando assim para simplificar. Esses 5 elétrons aqui não quer dizer que o orbital P admita 5 elétrons, ao contrário do que eu falei. Tá? Ele admite cada orbital. Px, py e pz admitem 2 elétrons, 6 no total. Você tinha chamado antes? Não? Aí, no 6, ele vai só até o B, ou ele vai até o F mesmo, tipo, na escola já vi errado? Não, a gente não vai preencher tudo, né? O diagrama, ele tem essa cara. Você coloca, tá? A gente não vai preencher tudo. Se a gente for colocando aí, por exemplo, nós vamos pegar eu vou pegar um átomo bem pesado, eu vou pegar o ouro, por exemplo. O ouro, ele está aqui, ó, número atômico 79. Vamos ver como é que fica a configuração eletrônica dele. Então, o que é importante é a ordem de preenchimento. O que é importante mostrar para vocês é o seguinte, se vocês repararem, deixa eu só fazer mais um, que é o... Né? Aqui entre os gases nobres, eu tenho hélio, neônio,
argônio, criptônio, xenônio. A gente dificilmente, eu não vou passar daqui, eu vou parar aqui. Então a gente vai parar no xenônio, tá? Então, o número atômico do neônio, ele está logo depois do flúor. O número atômico do neônio é 10. Ele tem um elétron a mais que eu vou colocar nesse orbital aqui. Se eu pegar o primeiro elemento depois dele, né? Neônio, sódio. Sódio tem número atômico 11. O sódio tem número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6. Depois do 2p6 vem o 3s1. É muito comum, para a gente não representar essa forma expandida, eu representar esse caroço aqui, que está todo completo, como o caroço do gás nobre mais próximo. Então, é muito comum eu representar o sódio assim. O gás nobre mais próximo é o neônio, que tem número atômico 10. Então a gente escreve assim. O lítio também, olha, o lítio tem número atômico 3. 1s2 é a configuração eletrônica do hélio. Então, eu posso escrever o lítio todos os elementos aqui desse grupo 1, eles têm a configuração do gás nobre mais próximo e depois tem um elétron na última camada. Então, eu tenho para o lítio é 2s1, para o sódio é 3s1, para o potássio 4s1, para o rubídio 4s1 e assim por diante, 5. Tá certo? O mesmo vale para as outras estruturas. Essas letrinhas S, P, D, elas têm uma origem prática, tá certo? Elas... que a gente também não vai poder explorar, porque eu tenho que terminar a aula de hoje, né? Essas letrinhas, elas vêm do espectro atômico do hidrogênio, né? Então, se eu colocar hidrogênio num tubo de vidro, colocar 2 eletrodos e passar uma corrente elétrica, os elétrons da corrente elétrica vão colidir com os elétrons do átomo de hidrogênio, vão levá-los para um estado excitado, e quando eles voltarem, que eles devolverem a energia, eles vão emitir uma linha, vão emitir radiação. Essa radiação ela pode estar no ultravioleta, pode estar no visível, pode estar no infravermelho, tá? E essas linhas juntas, elas compõem o que a gente chama de um espectro de linhas. Então, para vocês terem uma ideia, o espectro de linhas do hidrogênio tem que apagá-los de novo. O espectro de linhas do hidrogênio, se eu pego uma lâmpada de hidrogênio e separo, eu pego a luz que vem dessa lâmpada de hidrogênio,
uso uma rede de difração, como eu falei para vocês. O que eu vou ver não vai ser um contínuo de luz, vão ser linhas separadas. Coloco tudo junto, eu vou ter uma cor. Por exemplo, no caso da lâmpada de sódio, ao invés do hidrogênio, se eu tiver uma lâmpada de sódio, dessas que tem em rodovia, para dia de neblina e tal, se eu olhar para aquela lâmpada com o espectroscópio, eu vou ver que a linha principal, vou ter uma série de linhas, e a linha principal, a mais intensa, ela é amarela. Por isso que a lâmpada de sódio dá aquela coloração amarela. Os fogos de artifício, a coloração que eles dão, né, quando eles são queimados, também é o espectro atômico de substâncias, de metais que estão lá. Cálcio, estrôncio. O estrôncio dá uma cor vermelho bonita, dá uma cor vermelho bastante acentuada. Enfim, se eu tiver o espectro contínuo, o espectro de luz branca, os átomos de hidrogênio vão absorver energia em valores definidos. Por isso que aparecem linhazinhas pretas. Essas linhas pretas são energias, são comprimentos de onda que foram absorvidos. E aqui, se eu tiver um fundo escuro, eu vou ver o espectro de emissão, as linhas que ele está emitindo. Então, por exemplo, vocês conseguem ver daí, de onde vocês estão provavelmente, uma linha mais esverdeada, entre o verde e o azul, e tem uma outra mais intensa aqui no vermelho. Essas séries de linhas, elas têm nomes, né? Sharp, principal, difusa, fundamental, e é daí que vem os nomes SPDF. Então, revisitamos configuração eletrônica, a gente sabe escrever a configuração eletrônica dos átomos. Alguma dúvida? Oi. Diga, Rafael. Eu lembro que no terceiro ano a gente aprendeu que posteriormente tinha algumas exceções nos metais de transição. Por que isso acontece? Que eu acho que na hora de ionizar a gente tira da camada dele e tira da outra. Mas está relacionada com isso, né? Com diferença de energia. Eu não sei do que você está falando. Se você puder depois me contar, ver direitinho exatamente qual é o contexto e me perguntar, vou ter prazer em te responder, mas provavelmente está relacionado com isso aqui. É o ferro. Né? Oi? Na hora que você vai fazer a distribuição eletrônica dentro do ferro, ele não segue essa ordem. Ele fica diferente. Vamos fazer o seguinte. A gente tem alguns comportamentos que não são usuais, que não são o padrão, quando você tem esses metais que têm orbitais D, para entrar na nossa história. Para eu explicar o que vocês estão me perguntando, eu teria que mostrar um diagrama com níveis de energia. Para eu fazer isso, eu teria que gastar um pedaço da aula que eu preciso usar para chegar até a hibridização do carbono. Então, não vou conseguir chegar até aí. Tá? Então, quem tiver curiosidade, vocês dois, por exemplo, quando a aula acabar, a gente pode carregar o diagrama de energia e aí a gente discute. Vocês reparem que eu estou parando sempre nos elementos representativos. Eu não estou indo muito para baixo, não estou discutindo nenhum elemento químico que tenha muitos elétrons. Porque, para o meu propósito, para o tempo que eu tenho para fazer isso, né, seria uma aula só sobre distribuição eletrônica. Tá bom? Então, quem tiver mais curiosidade, me procura em seguida, que a gente fala sobre isso. O que eu quero fazer com vocês, né? Como eu já disse, essas configurações aí, notem que o que eu estou usando, o que é importante disso? O que eu estou usando é uma nomenclatura e é um formalismo que veio do átomo de hidrogênio. E eu estou usando como se o átomo de carbono, como se o átomo de sódio, como se o átomo de lítio, como se o átomo de flúor pudessem ser descritos da mesma forma. São sistemas que têm muitos elétrons e a gente tem que enxergar esses orbitais, essas regrinhas, essas geometrias, como válidas estritamente para o átomo de hidrogênio e, obviamente, não vai dar certo para outro átomo. Então, quando a gente fala assim, o carbono sofre hibridização, aí normalmente vocês pensam assim, então os elétrons que estão no carbono,
eles vão no orbital S e no orbital P, eles vão se misturar para formar o orbital híbrido, né? Na verdade, não é bem assim, porque os elétrons do carbono não estão nesses orbitais S redondinhos, não estão nesses orbitais P que parecem os halteres, não estão. Porque esses orbitais, eles descrevem um elétron, não descrevem um átomo que tem, como carbono, 6 elétrons. Mesmo que a gente pegue só a camada de valência, que é a camada 2 no caso do carbono, eu tenho 2 elétrons na camada 1s e tenho 4 elétrons na camada 2. Né? É muito elétron. Eu não posso usar exatamente esse formalismo. Então, eu tenho que começar a fazer o quê? Eu tenho que começar a colocar remendo. Eu tenho que começar a colocar remendo.